Eu saudo a todos os ouvintes na paz do Senhor Jesus. E o texto para a mensagem de hoje está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, no versículo 46, aonde fala: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mateus 27, 46 a 49. Sabe, meu amado ouvinte, o texto que eu acabei de ler relata o momento mais doloroso da vida de Cristo. Sabe, pregado em uma cruz, impossibilitado de se mexer, estava ali pagando o preço da nossa culpa, da minha e da sua culpa. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, alguns comentadores bíblicos dizem que na agonia de Jesus, ele começou a delirar e não sabia o que estava falando. Porém, outros argumentam que o sofrimento físico era tão grande que aquela exclamação de abandono foi praticamente arrancada de seus lábios por causa da dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pessoalmente eu não concordo com essas duas maneiras de interpretar o clamor de Jesus. Sabe por quê, amado ouvinte? Primeiro, porque Jesus esteve consciente até o último minuto de sua vida. Tanto assim que depois ele disse: está completo o trabalho da salvação. Ele falou: está consumado. Ele estava, sabe, plenamente consciente, ele não delirava. Já em segundo lugar, é verdade que o sofrimento físico era terrível. Mas mesmo assim, sabe, em sua mente não existia a menor dúvida do que estava chegando ao sacrifício para salvar aquilo que ele mais amava neste mundo, o ser humano. Sabe? E sendo assim, a ideia de salvar o homem sublimava o sofrimento. A expressão de abandono, sabe, não foi arrancada de seus lábios pela dor, embora a dor física estivesse bem presente naquela cruz do Calvário. Mas então você pode estar se questionando, perguntando: o que significa aquele clamor de abandono? Pergunto de outra maneira: pode Deus abandonar seus filhos no momento em que ele mais precisavam dele? E se a vida de Jesus foi uma vida de permanente comunhão com o seu Pai, por que Deus o abandonaria na hora mais difícil? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado ouvinte. Ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Ele não abandonou os 3 jovens hebreus naquela fornalha ardente. Ele não abandonou Daniel na cova dos leões. Ele promete que nunca nos abandonará, que nunca nos deixará. Sabe, ele diz que até que uma mãe pode se esquecer do seu filho que deu à luz, mas Deus nunca se esquecerá de nós. Como é então que no momento mais crítico o Pai se esqueceu de Jesus? Ele se esquece de Jesus? Em que sentido Deus se afastou do Filho? Olha, vamos tentar explicar este assunto melhor para que você possa entender direitinho. Primeiro, essa expressão meu Deus meu, por que me desamparaste? É uma expressão que está registrada no Salmo 22, do verso 1. Sabe, meu querido ouvinte, Jesus deve ter aprendido o Salmo 22 quando ainda era criança.
De certa maneira, o Salmo 22 era uma profecia do que aconteceria na cruz do Calvário. Sabe, esse salmo começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, no verso 1, depois você dá uma lida lá. Já o versículo 2 apresenta outro clamor de tristeza, sabe? E solidão do salmista. E o versículo 3 explica: contudo, tu és santo. Quer dizer que Deus abandonou o seu filho porque Deus é santo. Para que você entenda melhor, se você ler Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13, talvez você vai compreender melhor o que eu estou te dizendo. Sabe, esse verso diz assim: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Depois você lê lá Abacuque, capítulo 1, no verso 13. Agora vamos juntar as peças para que você entenda melhor. Sabe, as peças desse quadro. Antes de mais nada, é preciso você saber que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava pagando o preço do pecado. Aí você se pergunta: do pecado de quem? Do seu pecado, do meu pecado, do pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos, todos os pecados, sabe? Todos os pecados havidos e o que havia e os por haver. Todos os pecados imaginados, todos os pecados acontecidos ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, até o último pecado que neste momento está sendo cometido. Todos os pecados, os que são cometidos amanhã e depois de amanhã, todos os pecados de todos os tempos, de todos os homens, foram depositados nos ombros do Senhor Jesus quando morreu naquela cruz do Calvário. E Abacuque 1,13 disse: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Sabe, meu amigo, o mais terrível do pecado é a separação que ele provoca entre o Criador e a criatura. O mais terrível do pecado está relatado na cruz. O pecado separou, sabe, Deus, o Pai, de Deus, o Filho. Os olhos do Pai são tão puros que não podiam contemplar a iniquidade. Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu és santo. É a resposta que ele mesmo dá. O pior do pecado não é o ato em si. Sabe, meu amado ouvinte, o perverso do pecado é a separação que ele provoca entre Deus e a criatura. Qual é o conceito que temos de pecado? O que é pecado? Por favor, não me diga que o pecado é a transgressão da lei. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia afirma lá em 1 João 3, no verso 4, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. Sabe, todo aquele que comete pecado também inflige a lei. Deixa eu explicar melhor para que você possa entender. Eu quero convidar-lhe a fazer uma lista de pecados. Por exemplo, matar, roubar, mentir, adulterar, cobiçar, desonrar pai e mãe, enfim. Nós podemos fazer uma lista enorme de pecado e o que diriam vocês se eu lhe dissesse que tudo isso, matar, roubar, mentir, adulterar, tudo isso não é pecado? O que você me diria? Pensaria: estou apresentando uma heresia, então não o direi. Eu vou deixar que São Paulo diga. Sabe, aqui na Epístola que São Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, veja o que está escrito. Ora, as obras da carne são conhecidas. Gálatas 5,19. Em outras versões a Bíblia diz: porque as obras da carne são manifestas,
Estar no pecado é estar na carne. Estar na carne é estar no pecado. E Paulo diz que é o fruto de estar no pecado. Os resultados, as consequências são as seguintes. Escuta o que diz em Gálatas 5, no versos 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Gálatas 5, do 19 ao 21. Meu amado, tudo isso, diz Paulo, é fruto do pecado. Meus amigos, agora entenda bem, o ser humano não é pecador porque mata, não. O ser humano mata porque é pecador. Você está entendendo? O problema do ser humano não é que matou porque matou, se tornou um pecador, não. O ser humano é um pecador. É porque é um pecador, sabe? O pecador acaba matando, roubando, mentindo e adulterando. Se o ser humano não fosse um pecador, não faria nada disso. Porque essas são as obras do pecado. Os frutos, o resultado do pecado. Você está entendendo? Mas nós, seres humanos, somos muito superficiais em nossa maneira de encarar a vida. Nós estamos somente preocupados em não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Estamos somente preocupados em corrigir os frutos e não o verdadeiro problema do pecado. Deixa eu te fazer uma ilustração para que você entenda direitinho. Vamos dizer que eu tivesse um pomar aqui e não quisesse que meu pomar produzisse laranja, só que bem no centro do meu pomar um pé de laranja. O que é que eu deveria fazer para que meu pomar não produzisse laranja? Há dois caminhos. Primeiro é pegar um facão e ficar montando guarda de dia e de noite debaixo do pé de laranja, e quando apareceu uma laranja eu ia lá e cortava a laranja. Aparece outra laranja, eu corto também. Só que eu vou descobrir que quando eu estou cortando essa laranja aqui, aparecem mais duas lá em cima, e eu subo para cortar aquelas duas que estão aparecendo lá em cima, e aqui embaixo aparecem mais 4 laranjas. Eu corro, desço para baixo e corto mais essas 4 laranjas. Aí o que vai acontecer? Cada vez mais vai aparecendo laranja, laranja. Um dia eu me canso e digo, é impossível acabar com as laranjas. Tem muita gente que hoje em dia diz que é impossível guardar os mandamentos de Deus. É impossível viver sem matar, sem roubar, sem mentir, sem adulterar. É impossível. Claro, estamos querendo, que o pomar não produza laranja, cortando as laranjas. Mas há uma outra maneira mais inteligente de acabar com as laranjas. Em lugar de estar cortando as laranjas, o que é que eu faço? Eu arranco o pé de laranja, E aí se acabam as laranjas. Meu querido, o pecado é o pé de laranja. E os atos pecaminosos, roubar, matar, mentir, tudo isso são as laranjas. Nós não podemos concentrar a nossa atenção simplesmente em cortar laranjas. Temos que arrancar o pé de laranja, temos que resolver o problema do pecado. Não somente as consequências do problema. O verdadeiro cristianismo não é apenas casca. O cristianismo não é superficialidade, o cristianismo não é fachada. Jesus não veio para que o homem tivesse uma faixa bonita, de homens morais, corretos, bons cidadãos. Não, Jesus ele veio para transformar o coração, para limpar a mente, para corrigir o pecado de dentro para fora, não simplesmente para corrigir por fora, porque Jesus sabia que transformando o coração e a mente, os hábitos externos também seriam bons. Você está entendendo, meu querido?